Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas para vocês. Antes, deixe aqui o seu like no canal, faça a inscrição, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Olha só, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje de uma forma diferente, falando sobre uma situação que eu imaginava que já havia sido resolvida, mas só que não. Um mês da saída de Matias Rojas do Corinthians e a situação permanece a mesma, sem solução. Sua última partida com o Timão foi em 25 de fevereiro. E depois, no dia 29, veio a bomba, né? O anúncio aí que Matias Rojas havia deixado o clube. Após isso, o atleta começou a faltar aos treinos. A diretoria do Corinthians disse que foi pega de surpresa após saber que o jogador queria sair do clube. E no dia 1º houve uma rescisão de contrato antecipada. Quer dizer, conversas. Na verdade, juridicamente, o atleta tem vínculo ainda com o Timão. O presidente do clube, Augusto Melo, foi a público falar sobre a situação, que foi pego de surpresa, estava chateado e que, apesar de ser complexa, haviam negociações em curso, tratativas, para que a rescisão fosse amigável e fosse o melhor para os dois lados. Mas, até agora, essa rescisão formalmente não foi concluída. As partes ainda buscam chegar a um acordo para pôr fim ao vínculo, ou seja, formalmente, acontecer uma rescisão de vínculo contratual. Enquanto isso, Matias Rojas segue com o contrato vigente no boletim informativo diário BID da CBF, ou seja, ainda está vinculado ao Timão. A princípio, o jogador propôs à diretoria do clube que ele recebesse apenas o que lhe era devido por direitos de imagem, algo em torno de 5 ou 6 milhões de reais. Como não houve um acordo, o staff do jogador está cobrando aí na justiça, aliás, já tem uma ação na FIFA, cobrando o valor integral do contrato, algo em torno de 40 milhões de reais. Corinthians corre o risco também de, por conta desta cobrança via FIFA, receber um transfer ban. O assunto novamente voltou à pauta e um dos jogadores que passaram pelo Corinthians, aliás, cria do terrão, Everton, que além do Corinthians jogou ainda no Borussia Dortmund, falou sobre o assunto. Everton ainda apontou os culpados por esta situação no Corinthians. Abre aspas. O contrato foi feito por alguém. Acabou não sendo bom para a parte que foi contratada e para o clube. Não dá para julgar o jogador. Ele é de outra nacionalidade, não sabe da história do clube, o que é o Corinthians. Todo trabalhador que trabalha precisa ter o salário em dia, assim como os direitos que foram acordados. Quando não funciona dessa forma, errado está o clube. O jogador não entende a história do clube, é claro que vai pensar só nele. Está reivindicando o direito dele. O clube, por meio do contrato que foi feito, deu margem para isso. No Brasil, temos a mania de inverter as coisas. As obrigações precisam ser cumpridas, disse Everton. E ele seguiu. Acompanho bastante, vejo os jogos, acabo sempre fazendo comentários. Vemos de uma forma diferente porque já conhecemos o outro lado. Analiso com mais razão do que paixão. Mas não frequento mais o clube. Minha fase como jogador já passou, já faz vários anos e não tenho muito motivo para estar lá. Finalizou o ex-jogador do Corinthians. O Everton foi revelado, o jogador da base, que foi revelado em 1999. Pelo Corinthians, ele disputou 69 jogos, marcou 21 gols e depois foi negociado com o Borussia Dortmund. Situação complicada. E tem mais. E olha só, pessoal, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que é um dos jogadores desejados aí pela atual diretoria do clube, recebeu uma punição severa, viu? Ele foi punido nesta segunda-feira por tentativa de fraude a exame surpresa antidoping. Haviam conversas aí de bastidores que Corinthians, ao fim do contrato de Gabriel Barbosa com o Flamengo, no fim desta temporada, tentaria uma engenharia para trazer o jogador para o clube. Entre diz que me disse que desmente ou confirma interesse, surgiu essa bomba da condenação do atacante e se o recurso não for aceito, ele cumprirá um gancho até abril do ano que vem, sem jogar oficialmente. O jogador se diz inocente das acusações que lhe foram imputadas e se pronunciou dizendo o seguinte, abre aspas, gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje.
em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame. Confio que serei inocentado pela instância superior, afirmou Gabriel Barbosa. O julgamento que culminou na condenação do jogador foi apertado, 5-4, 5 votos a favor e 4 contra a punição do atacante. Se for confirmada, ele ficará impedido de jogar até abril de 2025, mas ainda cabe recurso. Se internamente a diretoria do Corinthians ainda acalentava pretensões de contar com o jogador na próxima temporada, essa bomba aí minou, por enquanto, os planos da diretoria alvinegra. E tem informações chegando. Boom de jogadores na base. A lista chega a 100 nomes. Pessoal, nas temporadas anteriores nós convivemos com esse problema, do inchaço aí de jogadores, mas na categoria principal, ou seja, no elenco profissional. E parece que agora também a direção do clube quebrará a cabeça para filtrar melhor quem integra sua base. São 100 jogadores, em especial as categorias Sub-20 e Sub-17. Segundo dados dos colegas do portal Meu Timão, 10 jogadores foram recém-contratados para o Sub-20 e outros 4 para o Sub-17. As duas equipes estão sendo divididas em até 3 grupos. A diretoria do Corinthians reativou algumas categorias intermediárias para não prejudicar o desenvolvimento dos jogadores. No quesito de fazer competições, o Sub-20 do Corinthians vai disputar o Paulista e o Brasileiro da categoria, cujo início está previsto para a primeira quinzena de abril. Já o Sub-17 está disputando a Copa Brasil, emendando no Paulista e Brasileiro no decorrer também do próximo mês. A tendência é que nas primeiras fases as duas categorias testem alguns nomes. Tem que ser olhado com carinho. 100 jogadores nas categorias de base do clube e recentemente a diretoria contratou mais 14 novos integrantes. É preciso olhar com calma. Para abas, mais uma vez, de virada, Corinthians ganha do Flamengo. Pessoal, foi um susto nesta segunda-feira, em partida realizada no Rio de Janeiro. As meninas do Corinthians conquistaram a vitória 3-2 sobre o adversário, sobre o Flamengo, mesmo após sair em desvantagem no placar. A partida foi válida pela terceira rodada do Brasileiro da modalidade. Corinthians empatou a partida com Marisa e depois também marcaram Milene e Gabi Portilho. O primeiro gol do Flamengo foi marcado por Darlene e nos acréscimos, Gláucia diminuiu o placar, que terminou em 3-2 para o Corinthians. Dessa forma, as brabas chegam a 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. E para fechar aqui da nossa parte, a agente de Wesley confirma interesse do futebol europeu no jogador. Ele afirma que muitos clubes já fizeram sondagens. A informação é do colega Marco Belo. Ele revelou que, numa live, conversou com um dos agentes da cria da base, o Edson Cita, e o agente trouxe a informação de que vários clubes do velho continente têm entrado em contato, fazendo sondagens para saber a situação do jogador. Até agora, nenhuma oferta oficial foi feita, mas, segundo o agente, será difícil o Corinthians mantê-lo por muito tempo em Parque São Jorge. O agente falou que estão chegando várias sondagens pelo Wesley, que não é apenas um clube, mas deixou claro que não fizeram nenhuma proposta oficial até o momento. Recentemente, um novo contrato foi elaborado com multa rescisória de 50 milhões de euros para uma possível transferência ao mercado exterior, mais ou menos aí 269 milhões de reais para o clube que quiser contratá-lo. No entanto, Augusto Melo já afirmou que não é vontade do clube negociá-lo nesse momento. Será que o Corinthians vai segurar o jogador por mais uma temporada? Qual é a sua opinião? Corinthians deveria segurar e valorizar mais as crias da base ou vender nesse momento? Conta aqui pra nós. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. E o Alô da Fiel de hoje vai para todos em Araguaína, no Tocantins, também o Edio Neves de Ribeirão Preto e o Wagner Álfaro. Abraço carinhoso para vocês, fiquem com Deus, não se esqueça do like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians.